Bem, cabe a mim encerrar essa primeira parte, poder abrir para vocês, que é importantíssimo escutar a perspectiva de vocês, e é muito bom estar aqui, podendo falar desse lugar que convive com esses jovens que vocês emprestam para a gente todos os dias, né? Se a droga tem um alvo, que é a juventude, logo escola é lugar de jovens. Então, não dá para a gente não pensar em discutir essa questão e colocá-la nas nossas dimensões de diálogo diário, constante, e de reflexão e de trabalho. Nós estamos falando desse universo de jovens e nós estamos aqui com grupos de pais de jovens. Eles se acham muito onipotentes, né? Se acham imunes aos perigos da vida e acham que eles têm um pacto com a imunidade, e eles acreditam que nós, pais e educadores, mentimos sobre os perigos para tornar a vida mais chata, menos divertida, na verdade. Então, eles têm essa dimensão das coisas e acham que é muita balela nossa trazer as coisas nessa perspectiva de conversar e da seriedade. Uma outra coisa que eles têm vivido hoje, que nós não vivemos na nossa juventude, é a chegada das drogas sintéticas de uma forma violenta. Nós tínhamos pouco contato com isso e hoje é um universo enorme. Eles estão vulneráveis a uma série de questões que não eram do nosso universo. As drogas já existiam para a gente, mas hoje elas estão numa outra dimensão. E também dessa interação e desse entendimento que existem sociedades onde a droga não é ilícita, né? Principalmente o uso da maconha, que permeia tanto o universo jovem, sociedades discutindo e legalizando o uso para recreação ou para uso medicinal. E como o jovem adora lutar por causas mil que estão aí sendo discutidas, essas pautas, eles colocam isso como uma questão já posta dentro da legislação do nosso país, como se isso fosse possível também, né? Então, eles absorvem essa parte e não pensam que, nesse contexto que a gente vive, no Brasil, nesse país que a gente fala daqui, não está liberado. Essa discussão está acontecendo em muitos lugares, mas a gente vive uma questão aqui legal também, em relação, principalmente, à maconha. E as drogas lícitas também, quando a gente fala da bebida e que ela é permitida, e o tabaco para maiores de 18 anos, existe também uma discussão importante do adequado e inadequado dentro dos espaços, né? A gente convive com alunos que, principalmente no término do ensino médio, estão fazendo 18 anos no segundo semestre. Mas essa discussão também tem que ser posta para eles, independente se torna legal o uso dessa droga, porque eu já fiz 18 anos, mas a gente precisa discutir esse contexto, qual é esse espaço do uso e do adequado e do inadequado. As colegas colocaram coisas importantes da dimensão do estabelecimento de limites e de regras negociáveis e inegociáveis no âmbito familiar, na sociedade e no âmbito escolar, né? A gente tem que ter posições muito claras com eles, não levando a questão para um julgamento moral ou para um julgamento de valor, né, de depreciação, porque a gente entende que está posta, essa discussão está posta hoje em dia para nós, educadores, pais e para os jovens. E ela precisa ser discutida e ser colocada. Como? Só com questões pontuais, uma palestra aqui, um encontro ali? Não, todas as questões são importantes quando elas têm ações conjuntas e desencadeadas. Então, trazer essa discussão para o currículo, não só como uma mega aula de biologia e química, que a gente dá muito valor aos professores que estão aqui conosco, e dessas disciplinas é importantíssimo olhar na dimensão da saúde, lógico, mas ela é uma questão social também.
sociocultural. Então, trazer ela para outras áreas do currículo que discutam essa questão nas artes, na sociologia, na filosofia, para que essas disciplinas também possam discutir dessas outras perspectivas e que todos esses encaminhamentos possam surtir efeito de reflexão para esses jovens. A outra questão é trazer o diálogo, um diálogo aberto. E quando a gente diz em abrir o diálogo, e a Lívia fala dos tipos de família, e tem os tipos também de posicionamento da escola, a gente não é o do diálogo só permissivo, no sentido de virar o rosto e não ver o que está acontecendo. Não, a gente tem que olhar para aquilo, mas tem que abrir espaços de escutatória e entender qual é a dimensão do jovem em relação a esse assunto. Se a gente não se abrir para entender o que passa pela cabeça dele, a gente não vai conseguir captar qual é o nosso ponto de intervenção e de mobilização e de trabalho com ele. Precisa entender de que lugar eles estão falando, que representações eles têm, que coisas precisam ser desconstruídas, que equívocos estão acontecendo, né? Que vivências e experiências, que referências eles trazem, porque cada família, a escola é o lugar do diverso, no sentido que cada família pensa numa perspectiva, mas nós, como espaço, precisamos nos posicionar e dizer como pensamos em todas essas questões, nas legais, nas sociais, na questão dos limites, do público e do privado. Essa questão do público e do privado é muito forte, não entender o que é isso para eles. E a gente, navegando nas redes sociais, a gente se depara com cenas de uso de drogas postadas, né, em redes sociais de forma natural, dizendo de novo que existe uma legislação que não é permitido. E eles não têm noção que aquilo não é um espaço particular, aquilo é um espaço público, né? E como é que isso transita. Então, trabalhar e discutir a questão das drogas não é só do uso em si da substância, mas é de tantos outros assuntos que vão se desvelando e que vão aparecendo quando a gente traz essa temática para eles. E esse diálogo com rodas de conversa, com especialistas, ele precisa acontecer com alunos, com vocês, com todos os educadores, com o público que interage com esse jovem, no sentido de entender a dimensão deles, mas, como adultos dessa relação, poder fazer as intervenções no sentido de trazê-lo para a reflexão e entender o que está acontecendo. Eu fico pensando aqui, como mãe que sou também, quando a gente escuta que, desde pequenos, a gente precisa ter ações com os filhos da gente, a gente fala, e agora que eu não fiz? A gente não tem que se desesperar, porque há tempo para a gente retomar uma série de questões que são importantes. Porque senão a gente sai e fala, desisto, porque se eu olhar para trás, eu pisei na bola aí com um monte de coisa que eu escutei. E a gente vai aprendendo a fazer e desfazer, e eu sempre acredito que há possibilidades, sim. Por isso que a gente precisa se abrir ao diálogo, precisa entender que, quando tem um movimento da escola chamar para uma conversa sobre essa, porque percebeu alguma coisa, ou porque, de fato, encontrou alguma situação dessa, que as famílias possam vir abertas, entendendo que não há um juízo de valor, e há, sim, o estabelecimento de um bom trabalho pela frente, não só com algum aluno ou aluna que a gente constata uma situação, mas com todos que estão presentes no ambiente escolar. E que esse diálogo e essa parceria é que vão trazer a possibilidade do resgate e da construção de uma trajetória que pode ser muito bonita, muito bela e vitoriosa. A gente só precisa entender, porque, às vezes, quando vamos falar dos filhos, a gente mexe nas nossas feridas narcísicas e a gente fica um pouco... E que não é esse o sentido.
É um sentido de dizer, vamos junto, porque a gente percebeu alguma coisa. E também de não se segurar, de procurar a escola e dizer, olha, eu acho que vocês ainda não perceberam, mas eu tenho alguma coisa que está me chamando a atenção. E o primeiro movimento, às vezes, da família é achar que está expondo. Eu vou expor, por que eu vou dizer, por que eu vou falar? E a gente tem que ser muito cuidadoso, né? E acolher essa observação e essa hipótese que a família levanta, ou que a escola levanta, ou essa constatação, para que a gente possa juntos pensar com as experiências que temos e com a que a gente tem de ferramentas, como é que a gente vai conduzir o caminho com eles, para que eles possam trilhar e superar qualquer coisa que possa acontecer, porque eles estão vulneráveis a isso, têm um desejo de pertencimento muito grande nessa fase, de querer pertencer a um grupo, de não querer falar não muitas vezes, quando a questão que a gente diz de trabalhar a autoestima, de trabalhar a segurança é importante, é porque é importante sim, é difícil a gente dizer não para tantas coisas no mundo adulto, e eles que estão se constituindo também desejam pertencer, e às vezes isso é que titubeia um pouquinho na hora, nas relações que eles estabelecem. Então, a gente precisa juntos construir esse espaço. E essa pesquisa da Finlândia é bem interessante, eu acho que, de fato, a gente acredita que todo esse potencial, se for canalizado para algumas questões de esportes, artes, música, projetos, né, projetos sociais, porque você também pensa na dimensão do outro, não de assistencialismo, mas de engajamento mesmo, de intervenção em alguma situação que a gente se sinta necessário e importante, elas são todas muito potentes para poder conduzir esses jovens ou retirá-los de um caminho que não está sendo muito bem conduzido. A gente acredita muito nisso, nesses espaços de criação, de potência, dos grêmios, das assembleias, que são oportunidades de escutar coisas que eles dizem e poder trabalhar com eles em relação a isso, dos projetos, das PIs que discutem. A questão das drogas é uma que perpassa o universo deles. Hoje tem muitas outras, da sexualidade, das questões ambientais, dessa devastação ambiental, a questão de gênero, a questão da generosidade, da alteridade. Então, todas essas questões permeiam esse universo, é intenso para eles, e é importante que a gente traga para o debate e para o currículo. Não só eu paro uma aula para falar de drogas, também é importante, não descartamos, mas o quanto todos esses outros assuntos vão fortalecendo para o não envolvimento e a continuidade nesse caminho. Tá bom? É isso. Obrigada.